para aconselhar a sua vida, iluminar seus caminhos e resolver seus problemas. Iniciamos agora o quadro O Socorro Vem do Alto. A paz do Senhor Jesus, Pastor Josué. Pastor, gostaria muito que o Senhor me ajudasse me esclarecendo em uma situação que eu vivo. Há muito tempo que eu percebo que isso é errado, mas agora que eu estou ouvindo a programação, meus olhos estão se abrindo ainda mais. Eu sou crente, nasci num lar cristão, em uma família de obreiros. E foi nesse contexto que eu conheci o meu esposo e acabamos nos casando. Ele é um obreiro na igreja, muito influente, um pregador da palavra. Eu não tenho o que falar dele. Como marido, como pai, como obreiro, tudo é excelente. Mas tem algo nele que eu não acho que seja normal. Não sei bem como explicar, mas, por exemplo, ontem teve um acidente onde um rapaz foi partido ao meio por um caminhão. Quando meu esposo chegou em casa à noite, já estava com vários vídeos desse rapaz acidentado. Ele tem muito vídeo assim no celular. Quando eu preciso usar o telefone dele para fazer um pagamento, eu acabo me deparando com coisas terríveis. Todo tipo de acidente, de assassinato, de tortura de bandido. Tem até imagens de queda de avião nesse celular. Ele fica compartilhando essas imagens em um grupo de WhatsApp. Eu e o meu filho, nós não gostamos de ver isso, mas ele é muito curioso para ver essas tragédias. Teve um homem que foi atropelado por uma carreta, e ele ficou recebendo e enviando os vídeos desse acidente chocante. E até para o nosso filho ele fica mostrando esses vídeos, mas meu filho não gosta, ele fica com muito medo. Eu sempre achei estranho, mas não achava que tivesse algo espiritual por trás disso. Mas agora que eu estou acompanhando a programação, especificamente os vídeos de cativeiros espirituais, a minha visão está se expandindo. Por isso, essa semana eu tive uma conversa com ele e disse que isso não é uma coisa de homem de Deus. E ele me pediu um embasamento bíblico, mas eu não soube como responder. Então ele disse que, quando eu provasse na Bíblia que isso é errado, aí ele para. Por isso, pastor, eu gostaria muito que o Senhor me ajudasse, me esclarecesse se a palavra de Deus ela realmente contém esse tipo de prática e como posso resolver isso, pastor. Muito obrigado pela atenção e ficarei aguardando essa resposta. Amém, pessoal. Tá aí. Eu falei pra vocês que era curiosa a pergunta, que era uma coisa interessante, né? Minha esposa tá aí afiado pra responder aí. Tá fazendo o que ainda no chat aí? A palavra. Ela tá no chat aí. Ela vai estar fazendo as considerações dela aqui, mas eu quero só iniciar aqui falando algo, depois eu passo para ela. Eu vou deixar para falar depois dela hoje. Hoje eu vou ser cavalheiro, vou dar a vez para as damas, mas eu só queria fazer uma consideração aqui e falar que existe um lado espiritual sim nisso daí, né? A irmã tem várias questões, né? Como resolver, se está errado à luz da Bíblia, né? Se ele está errado fazendo isso, enfim. Tem um lado espiritual, sim, pessoas que fazem isso. Pode parecer uma coisa, para muitas pessoas pode parecer uma coisa natural, mas não é. E eu sei que tem gente em casa agora que não acha isso natural. Eu sei que tem gente que já ficou... Tem gente que está ouvindo agora que já sabe a resposta, já sabe o que dizer, né? Mas geralmente é aquela coisa, né? Quem tá de fora vê melhor às vezes, né? Quando uma situação é explanada, tá certo? Mas tem algo espiritual, sim, nisso. Tem algo... você ter contato com a morte é uma coisa, porque todo mundo vai ter contato com a morte. Eu tenho certeza que todo mundo está aqui me ouvindo, pelo menos eu penso assim. Todo mundo já teve alguém da família que morreu, você foi para um velório. E você viu um corpo ali no caixão, sendo velado, né? Tinham pessoas ali chorando, talvez você também estava ali chorando. Então muitos de nós têm esse contato natural com a morte, que é o velório, que é essa morte. Agora, existem outros tipos de contato com a morte, né? Que é justamente a parte espiritual, que é o que eu estou visualizando aqui, né? São outros tipos de contato com a morte, né? E é esse tipo de contato que ele é espiritual e que há teor bíblico que apresenta para a gente resposta, que traz revelações para nós. E a pergunta sua, minha irmã, e também para quem está em casa, que tem alguém assim ou que é assim, existe sim um teor bíblico, existe uma revelação, uma direção de Deus para que a gente saiba ponderar as coisas, né? Porque uma coisa é eu ir para um velório e uma pessoa da família morreu, um irmão da igreja, e teve a morte, enfim, o que acontece a todo ser humano. Outra coisa é eu ter meu celular carregado de vídeo
não de mortes naturais, né? Por exemplo, um infarto, uma coisa, mas dilaceramento, né? Assassinato, tragédias, ter vídeos cadavéricos no meu celular, né? Coisas que para muitas pessoas são aterrorizantes, e há um lado espiritual nisso, e eu vou estar respondendo aqui à luz da palavra, mas como eu falei, eu vou dar logo a vez aqui para minha esposa, que ela vai fazer algumas considerações aqui, e em seguida eu venho aqui com a palavra. Vou até deixar, tá até aberto aqui já, né? Tá até aberto aqui a palavra. Já deixei aqui abertinho aqui para ler aqui um texto antes de fazer minhas considerações, mas minha esposa vai falar agora. Amém, glória a Deus. Eu também quero agradecer a todos os irmãos e o que foi feito domingo lá na igreja também, sobre o meu aniversário. Fiquei muito, muito feliz. Quando eu vi essa situação, não foi a primeira pessoa que eu vi fazer isso, né? Muitas pessoas gostam disso, não sei, sentem um certo prazer, uma coisa esquisita em ver isso, né? Eu, particularmente, nunca gostei. Eu acho que eu vim ver um cadáver no ano passado, já estava com 29 anos, foi a primeira vez que eu vi um cadáver de perto, porque foi aqui perto da minha casa, a gente passou por lá e viu. Eu vi, mas eu até me arrependi, preferi não ter visto, né? E uma tia minha que morreu, mas eu era muito criança, e eu vi ela no caixão mais de longe, então, assim, eu nunca tive vontade de ver, não. Mas, realmente, tem pessoas, eu já vi pessoas que ficam no celular, assim, eita, fulano morreu ali, acabaram de matar não sei quem. Aí o povo corre, foi em que bairro? Foi tal bairro, pega a moto, vai-se embora, para ver uma pessoa, o que é que tem tão feliz... Exatamente, em ver alguém sendo destruído ali, em ver alguém sendo dilacerada, é uma coisa perversa, né? Tanto que eu lembrei de várias situações bíblicas aqui. Eu lembrei da alegria que Satanás ficou em poder tocar na carne de Jó, em poder destruir ele, em poder derrubar a casa sobre os filhos dele, em poder matar ele. Eu lembrei dessa situação de Jó. Eu lembrei também de várias pessoas que já vieram aqui na igreja, que vieram de religiões, outras religiões, mas que elas falavam que para que elas conseguissem fazer algum trabalho, elas tinham que colocar ódio, elas tinham que maltratar os bichos. E tinha que ser, quanto mais esse bicho sofrer, mais aquela pessoa vai sofrer. E eu lembrei de várias situações, porque é como se diz, né? Todo mundo entende que isso é mal, mas muita gente não sabe explicar. Exatamente, é uma curiosidade pelo mal, a palavra é essa, é uma curiosidade pelo mal. E você vê que muitas pessoas, desde a adolescência, elas têm duas curiosidades. Uma é pelo sexo e a outra é pelo mal, pelo terror. É tanto que nos gêneros de filmes, quais são os únicos filmes que só pode assistir a partir de 18 anos? Pornografia e sexo, né? Então... E terror, exatamente. E terror. Então, são esses aí que são proibidos para criança e para adolescente. Mas tem muita criança e adolescente que gosta de ver isso. Eu me lembro que quando eu fazia o 3º ano do ensino médio, teve uns meninos que lá na época eles tinham 17 anos, por ali 16, e eles falsificaram a identidade para ir no cinema para assistir esse tipo de filme. Agora, se é algo proibido, se é algo que não presta, por que as pessoas têm tanta vontade de ver? Será que não é o próprio Satanás que se alegra naquilo ali, que se alegra em ver aquilo ali e diz assim, eu quero que passar essa minha alegria para as pessoas sentirem também esse mesmo prazer que eu sinto? Eu vou ler aqui uma palavra que está em Abacuque 1,13, diz assim, tu, cujos olhos são puros e imaculados, que não suporta ver o mal e que não podes tolerar malignidade. E você vê, as pessoas que realmente são de Jesus, elas não gostam de ver o mal. A gente pode até ter inimigos por questão ideológica, inimigos da nossa fé. Assim, a gente diz assim, essa pessoa ela pratica o mal, tem políticos e várias pessoas que você não quer tolerar. Mas eu tenho certeza que quem é nascido de Deus não suportaria ver tais pessoas sendo espancadas, a cabeça sendo aberta, a barriga sendo estourada, a perna sendo arrancada, ainda que a gente saiba que essas pessoas elas não são boas. Mas a gente não quer ver isso. Mas você vê que antigamente tinha o Coliseu Romano, quem já assistiu o filme de época já deve ter visto, o Coliseu Romano, onde vinha... Hoje a gente tem muita gente que paga para ir para uma arquibancada assistir filme.
Mas antigamente as pessoas pagavam para assistir leões e pessoas se degladiando e vendo aquilo ali, aquela carnificina, e o povo ficava feliz, gritava, e a alegria, uma alegria. Às vezes, quando tem algum filme de época que a gente vê, eu fico, mas para que essa alegria toda? Por ver um leão devorando alguém, por ver alguém dilacerando o outro, maltratando, e isso é maligno demais. É maligno, mas você vê que isso está no coração de pessoas cruéis, como Hitler, por exemplo. Hitler era tão cruel que ele gostava de ver os judeus, ele sendo levado para dentro daquele campo de concentração, para aquele lugar horrível, e depois ser incendiado ali, e várias mortes, atrocidades. Então, esse tipo de coisa, eu tenho certeza que isso vem de um coração maligno. Quem pratica vem de um coração maligno. Aí você pode dizer assim, não, mas eu não pratico, eu só gosto de ver. Mas se você não pratica e gosta de ver, alguma coisa esquisita tem aí. Alguma coisa estranha tem. Porque, o pastor aqui está com a resposta. Porque não faz sentido você dizer assim, ele foi como uma morte, o olho dele foi arrancado, e foi, deixa eu ver o vídeo. Não, o outro tem um vídeo, mas isso é uma coisa estranha demais, isso é uma coisa cruel, isso é uma coisa maligna, e é uma coisa muito perversa. Agora o pastor vai responder o porquê que algumas pessoas se alegram em ver isso. Pois é. Eu quero ler um texto aqui. Se você quiser marcar na sua Bíblia aí, fique à vontade. Eu já deixei aqui aberto. Deuteronômio 18, o verso 9 diz assim. O Senhor tá falando com o povo dele. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Quem seriam aqueles povos? Todos os povos cananeus, né? E Deus diz, então, quando vocês entrarem lá, não aprenda a fazer, ou seja, não execute conforme as abominações dele. Quais seriam as abominações daqueles povos? Vamos ver aqui, verso 10. Não se achará entre ti quem faça seu filho ou sua filha passar pelo fogo. Passar pelo fogo, sabe o que era? É o pai ou a mãe sacrificar o seu filho queimado dentro do fogo num sacrifício às entidades. Como acontece em rituais de magia negra, como acontece em rituais satânicos, né? Hoje, naquela época o pessoal fazia isso, queimava seus filhos. E Deus disse, não faça não. Deus não chamou nem de coisa feia, ele chamou de abominação. Abominação, ele disse, não faça, isso é uma abominação para Deus. Seu filho ou sua filha passa pelo fogo. Ele disse, não terá adivinhador, esse povo que quer adivinhar um futuro, jogando carta, jogando isso, jogando aquilo, não quero. Nem prognosticador. Vamos ver. A fulana de tal vai dizer como vai ser o ano 2023. Não tem. Nem agoureiro, pessoas que lançam agouros. Nem feiticeiros, pessoas que praticam magia, feitiçaria. Não pode. Nem encantador. Lá vem o homem que vai fazer as pessoas ficarem hipnotizadas. Não tem. Nem, agora, escute isso aqui, nem necromante. O que é um necromante? Uma pessoa que tem um contato diferenciado com os mortos. Ela tem um contato diferenciado. E seja qualquer tipo de contato, entendeu? Seja qualquer tipo de contato. O necromante, ele consultava mortos, fazia a necromancia com mortos, mas todo tipo de contato com mortos, com cadáveres, né, era proibido pelo Senhor, certo? Eu estava vendo um caso, alguém estava me falando ontem, lá na igreja, após a oração, de um caso que um legista, ele tinha relações sexuais com os cadáveres. Entendeu? Isso seria o quê? Uma necrofilia, né? Uma necrofilia. Olha o tipo de contato. Então o povo de Canaã era um povo abominável. Por isso que Deus mandou Josué exterminar aquele povo da terra. Porque os maus costumes daquele povo foram aprendidos com os demônios, com os anjos que caíram. Então aquela nação, aquelas nações cananeias, eram pessoas que tinham práticas espirituais demoníacas aprendidas com os anjos que caíram. E Deus proibiu a nação de Israel de fazer isso. E Deus mandou Josué e seu exército exterminar aquelas pessoas porque aquele lugar estava contaminado, certo? Aí fala depois, continua, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Tá certo? E diz mais, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Ou seja, Deus está dizendo isso para mim é abominável e é por causa disso que eu estou pegando esse povo, mandando vocês exterminarem eles, certo? E aí lá mais na frente, Deus vai falar para Moisés, falar para o povo, dizer, olha, quando vocês praticaram
imitando essas nações, vocês não estavam adorando o Senhor, não estavam adorando outra coisa a não ser os demônios, né? Vocês não estavam adorando deuses, e sim demônios, né? Então esse tipo de contato é um contato demoníaco, por isso que no começo eu falei que existe algo de espiritual aí, quando você tem essa tara, esse fetiche por cadáver, por pessoa dilacerada, gente que morreu com o braço arrancado, que o crânio foi partido em 2 pedaços, como o homem que ontem morreu num acidente de moto, que ele foi partido ao meio por uma carreta, e o pessoal circulando um vídeo rápido, né? Ontem eu peguei um Uber, né? Peguei um Uber e o motorista já estava com aquele vídeo lá, e ele foi abrir, eu falei, não gosto de ver, ele abriu lá, e eu vi aquela coisa horrível, horrível. Eu fiquei me sentindo mal de ver aquilo. E tem pessoas que carregam isso no celular, entendeu? E aí a irmã fala, não, ele é uma bênção aqui na igreja, ele faz a obra, ele faz isso, mas ele tem uma coisa estranha. Ou seja, a irmã não sabia explicar, mas sabia que tem algo estranho. E os filhos não gostam, entendeu? Eu me lembro que quando eu era criança ainda, 11 anos, 12 é criança, 11 anos. Na minha rua tinha uns rapazes assim maiores, 15, 16, e naquela época era a época do VHS. Os jovens não vão nem saber o que é isso, talvez. A gente não tinha... Esses jovens não sabem nem o que é DVD. Tinha DVD, teve DVD. O que veio antes do DVD foi o VHS, era fita. A gente assistia filme em fita e tal. E na locadora tinha uma fita que era chamada Traços da Morte, ou era Faces da Morte. Era um compêndio só de tragédia, assim, de gente que foi partida ao meio, acidentes terríveis, um cara que o braço foi decepado. E esse pessoal falsificava, como minha esposa falou aqui, falsificava o cadastro na locadora, tinha que alugar. Para alocar isso, e todo mundo pegava escondido, ia para casa de um rapaz lá e dizia, vamos assistir. E me chamava, e eu com 11 anos, não era crente, não conhecia a palavra, mas eu tinha medo de ir, causava medo. Eu não sei nem explicar, quando eu entrava dentro da casa da mãe dele, os pais saíam, e a gente escondido assistia, dava medo de ver aquele negócio, né? E quando era na hora de dormir à noite, eu ficava com aquelas cenas na minha cabeça. Então isso é uma coisa diabólica. Quando você vai fazer isso, quando você vive isso, tem um espírito ali com você. E se você observar, seu marido pode estar na igreja. Escuta o que eu estou falando aqui. Ele pode estar na igreja, mas ele não é liberto. Ele não é liberto. Ele pode pregar, rodopiar, sapatear, dar salto solto no altar. Ele não é liberto. Ele pode falar em línguas. Ele não é liberto. Pessoas libertas não têm contato com isso. Isso é um contato espiritual. Eu já vi, ninguém me disse. Novo na fé. Eu vi um caso de possessão dentro da igreja em uma mulher, uma crente, uma missionária. E eu vi o espírito falando na boca daquela mulher, que entrou nela através de filme de terror. Ou seja, crente pregava, mas de noite reunia alguns irmãos da igreja, comprava Coca-Cola, pipoca e assistia filme de terror. Entendeu? E você pode reparar que essas pessoas que assistem esses tipos de coisa, gostam desse tipo de contato, são pessoas desequilibradas. Ontem mesmo eu falei com um jovem lá na igreja, um rapaz chegou agora, um jovem senhor, e ele estava com um vídeo, esse cara falou, meu filho, apaga isso do seu celular, isso é uma maldição, você está carregando aí. Que coisa é essa? E aí quando eu fui visitar a casa dele, ele gostava de filme de terror. A mulher dele dormindo com a filha, ele assistindo filme de terror. Aí eu fui numa raiz mais profunda da vida dele. De onde foi que ele veio? Veio da feitiçaria. Foi criado pela avó, que era feiticeira. E ele contou que uma vez ele viu um espírito dentro de casa, do tamanho da parede, atrás da porta. Olha as raízes de onde vem isso. Se a senhora for atrás das raízes do seu esposo, vai ter alguém da família ou ele próprio já frequentou feitiçaria. Porque isso é demoníaco. Teve uma senhora que, a filha dela, uma senhora que veio aqui para a igreja, se converteu. A filha dela, na verdade a família inteira era cheia de demônio. Toda vez que eu orava ali, manifestava alguém. E aí a filha dela tinha uma pomba gira que só fazia atrair bandido para a vida dela. E ela teve 3 maridos com 20 anos. 3 filhos de 3 pais diferentes, todos foram assassinados. E ela tinha foto dos 3 assassinados no celular. Gente, não foi assassinado, levou um tiro no abdômen, ficou um furinho ali. Não, o último que eu vi na época, já faz muitos anos, foi em 2013, se eu não me engano. O último que foi assassinado, ele foi assassinado com um tiro de 12. Gente,
Você leva um tiro de um fuzil, já arrebenta. Agora um tiro de 12 na cabeça, arrancou a cabeça dele fora. E ela tinha foto dele, eu disse, tira isso daí. E eles não tiravam. E aí quando eu orava, manifestava. Entendeu? Então tem muita igreja dessas igrejas aí que eu vejo, que o povo fala, essa igreja, é porque minha igreja ela não trabalha com libertação. Então tem que fechar as portas. Igreja que não tem libertação, ela tem que fechar as portas. Entendeu? Pode fechar as portas. Não está cumprindo a função do evangelho. Jesus disse que o Espírito de Deus estava sobre ele, lá em Isaías 61, para libertar os cativos e tal. E ele dá o mesmo Espírito à igreja, lá em Atos dos Apóstolos, para libertar, para expulsar demônio. E aí você tem um bando de crente endemoniado. Por quê? Porque ele aprendeu um monte de trejeito de crente. Usa paletó, usa gravata, fala benção, diz, oi, abençoado, Pai do Senhor, terra, sei o que lá. Aí dá um pulinho, solta uma língua que ele aprendeu a falar, né? A mente escuta todo dia aquela pessoa falando em língua, copia a mesma língua e fala. E aí você acha que a pessoa é crente, mas a pessoa é um adorador de cadáver, gosta de culto aos mortos, entendeu? Você sabia que os cananeus faziam culto aos mortos? Pega um morto lá, vamos cultuar o morto. Os egípcios faziam culto para os mortos. E a pessoa, você fazer um culto aos mortos, isso é demoníaco. Entendeu? E eu sei que tem um monte de gente ouvindo que adora isso, adora ver desgraça, adora ver gente que foi partida ao meio, que a perna foi arrancada, que o olho saiu, que levou um tiro, que estourou o rosto. Tem gente que gosta disso. Você tem que se libertar, você está cheio de demônio. Quem gosta disso são os espíritos. Entendeu? Quem gosta de carnificina, de morte, Satanás adora ver a imagem e semelhança de Deus sendo destruída dessa maneira. Observe como aqueles homens de Deus, Moisés, Jacó, esses homens morreram. Observe como esses homens morreram. Agora observe os profetas que foram perseguidos os apóstolos pelos homens de Satanás. O que é que fazia? Só morte terrível. Agora observe como Deus levou os seus servos que os serviram. Moisés, né? O Jacó, o Abraão. Agora olha como os profetas e os apóstolos morreram por homens de Satanás os perseguindo. Tem que ser morte violenta, entendeu? Crucificação, esfolamento, esquartejamento, entendeu? Apedrejamento, entendeu? Como Estevão. Então, pessoal, para a irmã que mandou aí, para vocês, foi uma pergunta assim que nos pegou de surpresa, mas está aqui uma realidade bíblica. O povo cananeu adorava essas desgraças. O povo cananeu adorava isso. Eles amavam esse tipo de coisa. Vamos cultuar os mortos. O povo se fazia escarificação. Eles rasgavam suas carnes para os mortos, fazendo marca no corpo. Hoje seria o quê? As famosas tatuagens, né? Vamos dar uma modernizada aí, porque fica muito feio a escarificação nesse tempo moderno. Se bem que ainda tem gente que faz escarificação, né? Que é você rasgar a sua carne fazendo uma marca, né? Tem gente que ainda faz isso daí, né? Mas vamos modernizar, põe uma tintinha, sai um sanguezinho, bota uma tintinha, bota um versículo de Isaías, bota o Salmo 91, e aí é para Jesus. Deus não quer isso, Deus não quer que você marque sua carne, entendeu? Esse tipo de coisa na carne, feito na carne, marcações da carne, escarificação, venerar isso aí, tem todo um contato espiritual. Quem está ouvindo aí tenta argumentar e rebater, mas não tem nem como você rebater aqui. Tem nem como rebater. Aqui é Bíblia, meu amigo. Aqui é Bíblia e não é teologia e blá blá blá, os historiadores de 1500. Não tem essa baboseira, não. É Bíblia mesmo, entendeu? É Bíblia experiência. Orei por gente desse tipo, que era venerador de cadáver, gosta de foto de morto. Quando orei, manifestou na hora a entidade. E se você for para lá, você manifesta também. Se for com o coração aberto, você manifesta na hora. E a moda agora é o povo se segurar na hora de manifestar. Eu só vejo o povo falando, pastor, na hora que o senhor começou a orar, eu comecei a me sentir mal e fechei minha mão com força assim, e eu fiz estar segurando para não manifestar. Porque se você abrir o coração, você manifesta e eu expulso o que está aí dentro. Né? Isso é terrível, gente. Isso é terrível. Terrível. Eu não consigo, eu não vejo um crente, um homem de Deus, uma mulher liberta, sendo adorador dessas coisas, como minha esposa falou. O cara pegar a moto e sair de um bairro para o outro. Eu me lembro uma vez, quando eu morava ali nos bancários, perto do shopping, aí eu cheguei da escola, nessa época eu estudava à tarde, adolescente, cheguei da escola, tava naquela quebrada, naquele crepúsculo da tarde. Aí eu cheguei, não tinha ninguém na rua, tinha um pessoal na outra rua paralela, e eu vi um cara sentado na calçada, um sujeito desconhecido, que eu nunca tinha visto, e ele pegou na ponchete e foi tirando algo, quando eu vi era uma arma. Aí eu já fiquei com medo, eu pensei que... Enfim, o que esse cara vai fazer com essa arma aí sentado? Aí eu fiquei olhando. Quando eu fiquei olhando, ele foi e botou a arma na cabeça, deu um tiro na cabeça dele. No meio da rua eu vi ele se matar, ele deu um tiro na cabeça e morreu ali. O povo viu o tiro. Gente, eu nunca vi tanta gente para ver um morto, eu nunca vi.
Aí começou a chegar gente, tal, chegando gente lá pra ver. Aí aquele Gmol, o carro que vem pegar cadáver, demorando a chegar. Enfim, nesse tempo aí, lotou de gente. Aí eles ficam batendo foto. Isso, o sangue do homem escorrendo na rua. E o povo batendo foto. Aí eu fiquei lá vendo, né? Que foi praticamente quase na frente da minha casa. E aí começou a juntar de gente. E aí eu fui lá no meio, né? E eu não queria ficar olhando para o homem. Eu ficava no meio do povo, mas eu não queria ficar olhando para ele. E o povo conversando normalmente, sabe? Parecia que o pessoal tinha ido para um evento, assim, um show, alguma coisa, todo mundo conversando e tal. E conversando ali perto do cadáver. Eu disse que... Por que... Naquela época eu não enxerguei isso, mas hoje eu vejo. Por que o ser humano tem isso? A gente podia se reunir num parque, numa praça, numa igreja, em alguma coisa. O povo se reúne em volta de um cadáver. E ficou todo mundo no cadáver, conversando. E não era nem conversando sobre a morte, era conversando, ei, tu viu fulano, ele foi lá pra festa e tal. Eu vi a hora o pessoal trazer uma churrasqueira, botar ali um churrasco, uma cerveja, botar um sonzinho ali e ficar ali fazendo o culto, né? Entendeu? O ser humano tem uma necessidade de culto, né? De cultuar, e ficou ali do lado do morto. E aí, sabe o que eu achei estranho? Tinha gente de Mangabeira lá. Eu falei, peraí, tudo bem que Bancários eu vizinha Mangabeira, mas eu tava no shopping Sul. Então, do shopping Sul pra Mangabeira tem uma distância. O pessoal veio de Mangabeira, de bicicleta pra ver um morto. Não, que falaram que tem um cara aqui. Eu vim ver, tô falando sério. E foi chegando gente de outros bairros, entendeu? Não, eu sou do José Américo. Fiz pronto, vamos fazer uma reunião interbairros aqui, acerca de um cadáver, e o povo foi ver. Eu nessa minha peregrinação aqui na Terra, não fui com minha esposa, já vi vários assassinatos, pregando em periferia, eu já fiz velório de traficante, de tudo, já vi vários cadáveres, enfim, coisas terríveis. E uma coisa em comum que eu vi o pessoal vai mesmo. Vamos se reunir aqui, né? Vamos botar a mesa aqui, fazer um churrasco aqui, o cara tá morto aqui, daqui que o carro chega, dá tempo pra gente fazer um churrasco, né? Esses dias aqui... Ninguém reflete, né? Não, ninguém reflete sobre a morte. Um dia o cara morreu num desses buracos que eu ia pregar, e aí o cara tá lá morto, assassinado, agonizando, o pessoal ligando pra ver se vinha socorrer. E as crianças jogando bola, ele morreu lá, o socorro não chegou, e a criança correu, a bola passou perto, me pisou no sangue e foi lá jogar, não tá nem aí. Sabe? É uma coisa assim, gente, que eu não sei, principalmente quem mora em favela dominada por tráfico, comprou, não pagou, comprou droga, não pagou, vai morrer no meio da rua, na frente da mãe, entendeu? Vai morrer, e aí a criança está acostumada a ver isso, então a pessoa cresce cultuando aos mortos, talvez seja o caso do seu marido, entendeu? Porque isso não é uma coisa normal, você tem um celular, você abre a galeria do celular, do WhatsApp, só tem, esse aqui foi partido no meio, esse aqui arrancou o pescoço, esse aqui o olho... bateu no carro, o olho saltou pra fora. Esse aqui, o couro cabeludo, ficou preso nas ferragens do carro. Não tem lógica, gente. Não tem lógica. Eu não gosto de ver um negócio desse. Uma vez eu tava na Assembleia de Deus, fui pregar lá, e teve um irmão que foi dar o testemunho dele, que ele sofreu um acidente de carro que não era pra ele estar vivo. Ferragem entrou em todo o canto, no crânio, ele tem ferro no crânio, enfim. A cabeça dele é até torta, amassada. E aí ele foi levar as fotos pra ver que saiu... não sei quanto por cento da massa encefálica dele lá e tal. E ele foi mostrar a foto dele. Eu não tive coragem de ver. Ele vem cá, pastor, vem ver. Eu falei, não, meu irmão, não gosto de ver isso, não. Não gosto de filme de terror. Eu tava participando do parto da minha esposa lá, e eu vendo aquele negócio lá, aquela coisa, aquele monte de sangue, aquele negócio sugando lá. Eu quase que eu ia desmaiando dentro da sala, gente. Entendeu? E eu não tenho medo de nada, não. Quem me conhece sabe que eu não tenho medo de nada. Não tenho medo de nada. Nada. Não tenho medo de nada, de andar aqui e ali. Se eu fosse uma pessoa que tem medo do escuro, assustado, não tenho medo de demônio. Já vi as piores manifestações de gente que ficou até querendo subir na parede como se fosse um camaleão, uma lagartixa. E eu nunca tive medo. Não tenho medo de demônio, de gente, de bandido. Não tenho medo de nada. Mas é uma coisa que desde criança eu não gosto. Algo dentro de mim fala, não tenha contato com isso. E a Bíblia diz, não sejais curiosos para o mal. Você pode ver que a criança é curiosa. Se tiver, não veja, o povo diz. Geralmente as coisas são assim, não faça, faço, não veja, não vá. É assim que o povo faz. E Paulo vai falar disso lá em Romanos, que aquilo que é proibido a pessoa tem interesse em fazer. Então, isso aí para mim é fruto de uma pessoa que não é liberta, né? Eu não vou julgar, não sei como é que é a igreja da senhora, mas eu acho que se ele vier para uma oraçãozinha aqui mais pesada na terça, ele começa logo a querer passar a mão, é provável que manifeste aí.
E a senhora pode estar com um marido que está há anos dentro da igreja e pode ter isso, né? E sem ofensa. Estou sendo realista, baseado na experiência que a gente tem e o que a Bíblia mostra, né? Eu estou falando aquilo que eu vivo. Algumas pessoas assim se chocam com o que eu falo e tem gente que eu sei que escuta a rádio que não gosta de mim, porque já chegaram para falar. Tem pessoas que hoje são meus amigos, congregam comigo, me amam, me defendem de qualquer pessoa. Mas no começo eu não gostava do Senhor. Mas não gostava por quê? Porque não era liberto, tinha demônio e as coisas que eu falo às vezes parecem ser muito duras. Mas não é porque é dura, é porque eu vivi a experiência, entendeu? E vocês hoje estão acostumados com um pastor Nutella, entendeu? Pastor com unha pintada de base, um batonzinho para dar uma clareada, rosar o lábio, entendeu? Um pozinho de rosto, falando mansinho, falando baboseira, que não tá na Bíblia. Eu sou aquele camarada... cobrando pulseirinha pra entrar na igrejinha, com a sobrancelha feia. Vocês estão acostumados com isso, entendeu? Eu sou aquele pastor, couro de tatu, entendeu? Tatu bola, costa de jacaré. Vivi experiência, vivo experiência no evangelho. Já expulsei demônio com força. Já preguei em todo tipo de buraco, já tive revelação, já tive arrebatamento. Então, esse tipo de coisa aí faz a gente falar a verdade de uma maneira tão aberta que o povo se assusta. Jesus, lá em João 6... chegou e falou assim: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Aí o povo, o quê? Comer carne e sangue? E já ia saindo lá. Aí Pedro, Senhor, essa palavra tá dura, o povo tá indo embora. Aí Jesus olhou para Pedro e fez: tu não quer pegar esses 11 e ir embora com ele, não? Olha como é que Jesus falava. Então o povo fica escandalizado. Então eu sou mais dessa linha, entendeu? Sou mais dessa linha aí. E por isso que eu falo que para mim uma pessoa dessa não é liberta, não. E até penso que se for lá na terça, num dia que os irmãos tá a igreja aí 80% de jejum, começar aquela oração, passa mal na hora. O irmão disse: pastor, eu vou trazer meu irmão para visitar na terça. Eu falei: traga. O irmão só foi uma terça, o irmão dele. Começou a oração, não foi nem aquela muito... a gente botou 180 graus só. Porque vai até 999. A gente deu só aquela pré-aquecida, né? Pra botar a lasanha dentro. Dá uma pré-aquecida, botou só 180, ele já passou mal. Aí ele disse: pastor, meu irmão ficou com medo de ir. Eu falei: claro, ele tinha demônio, ele ia manifestar. Entendeu? Eu prefiro manifestar e ficar liberto do que passar a vida inteira endemoniado, sofrendo, andando em ciclo, tudo que faz dar errado na vida. Por quê? Porque tem um demônio ali, então não adianta. Tem gente que entra na igreja, mas os demônios não saem dela. Aí vive aquela vida ruim, terrível. Entra anos saindo, tudo dá errado, tudo que vai fazer dá errado, tudo dá errado. Não sai do canto, a vida estagnada, um sofrimento, uma angústia. É dentro da igreja, mas é vazio. Se sente vazio, uma tristeza, demônio com força. E nunca é liberto. Entendeu? Mas tá na igreja. Então, nesse caso aí, o que eu digo é isso aí. É o que está na Bíblia aqui. Ele precisa de uma libertação, viu? E se estiver ouvindo aí, estou sendo objetivo, estou sendo direto, né? Sem ofensa. Falou tudo já, né? E só para finalizar aqui, a gente entende o seguinte, que quando Adão e Eva estavam lá no paraíso, tudo perfeito, naquela harmonia, a gente sabe que a partir do momento que Satanás entrou ali, tudo começou a se destruir. E a gente também entende que quando Satanás, os espíritos, né, os espíritos que caíram, eles querem sentir alguma coisa, eles precisam de um corpo. Isso aqui o pastor já ensinou várias vezes. Eles precisam de um corpo para poder sentir, porque eles estão num local que não pertence a eles. Essa terra não foi feita para eles, né? Mas Adão acabou permitindo que ele entrasse aqui. Mas ele não foi feito para viver na terra, porque ele é um espírito. E aqui a gente é tudo de carne, a gente é tudo de contato, e ele não tem isso. Então ele entra no corpo das pessoas para que ele possa sentir as coisas que ele gosta de sentir. É tanto que no menino lunático, ele fazia com que o menino caísse no fogo, caísse na água, porque ele queria destruição, ele gosta disso. O gadareno. Exatamente. O gadareno. Vocês viam como ele vivia? Nem corrente prendia ele, quem chegava perto dele destruía, ele se rasgava. Até hoje tem pessoas que gostam de se rasgar, né? No braço e tal. E o gadareno fazia isso. Mas e os espíritos que estavam no gadareno, depois que Jesus libertou, foram para onde? Foram para os porcos. E aí causou uma pobreza em quem cuidava dos porcos. Então a gente vê que ele só causa destruição. E é um sentimento bom nele. Eu acho que... Você gosta de ver destruição? Isso, exatamente, é porque você gosta disso também. E quando você está fazendo esse tipo de coisa, você está sendo um receptor do demônio. Ele não pode sentir, por exemplo, um casal está ali vivendo a vida dele feliz. Ele não está gostando daquilo ali, mas ele queria um adultério. Então ele vai entrar no corpo do homem ou da mulher para que ele possa sentir aquilo ali e ele ser feliz com aquilo ali. Então você está proporcionando felicidade ao demônio, você fazendo isso. Agora, eu vou ler aqui só para finalizar, em Efésios 5, a partir do 6. Não se enganem,
com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Será que isso é agradável ao Senhor? Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz, porque aquilo que eles praticam em oculto, o só mencionar é torpe, vergonhoso, pecado. Mas tudo que é exposto à luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Porque isso é o que foi dito: desperta, tu que dormes, levanta de dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. A palavra é clara, a palavra é essa, e a gente não pode trazer alegria para o demônio. Assim, quando a gente pratica o que é certo, assim como Paulo disse, tudo que for puro, tudo que for santo, tudo que for agradável, nisto pensai, porque aí a gente começa a alegrar o Espírito Santo que habita em nós. Mas todas as vezes que a gente faz esse tipo de coisa, a gente, como aqui está dizendo, o só mencionar é pecado. Não, ele estava praticando um pecado ali. Qual era o pecado? Você pode falar por alto, aquela pessoa ali praticou isso, tal. Mas você, ele fez isso, foi dessa maneira, e foi assim. O só você referir, você falar aquilo ali, você já está em pecado. É tanto que você sente uma coisa ruim no seu coração. Você assiste, mas algo dentro de você diz para você não assistir. E tem até outro tema, que foi outra pergunta que chegou aqui, que a gente pode até fazer na próxima semana, se o pastor concordar, que era sobre o UFC. Que eu também não entendo a alegria de algumas pessoas crentes ficar ali vendo pessoas se batendo, se degradando. Eu não consigo entender aquilo ali. Isso aqui foi outra pergunta, ficará para outro momento, mas que também tem tudo a ver com isso aqui. Pois é, pessoal. Isso aqui é um tema vasto. Muita coisa que eu falei aqui está lá no nosso seminário, né, de Batalha Espiritual e de Libertação, que já faz tempo que o pessoal quer participar. Perdão, faz tempo que o pessoal quer participar, mas ainda não foi feito, né? A gente está fazendo a nossa igreja de Bahia. Tem gente que ainda pergunta sobre a igreja de Bahia, né? Que não sabe o que aconteceu, né? Na congregação de Bahia. Então a gente ia fazer em Bahia, em João Pessoa, e aí foi adiado. Mas no momento oportuno vai acontecer, tá, gente? Esse seminário não é um momento assim de brincadeira, é algo muito sério, tem que ser levado muito a sério. Então no momento certo a gente faz isso aí, né? Mas muita coisa do que eu falei aqui a gente ministra no seminário. Como, por exemplo, isso aí que eu expliquei agora. Parte disso está lá no seminário, que a gente explica. E isso aí a pessoa tem que se libertar, né? Geralmente as esposas mandam para mim perguntas sobre os maridos assistindo pornografia, né? Acho que 98% é isso. Mulher que tem um marido que gosta de pornografia. Acho que é a primeira vez uma mulher que mandou uma pergunta do marido que gosta de cadáver, gosta de ver morto, entendeu? Tem um celular repleto de coisa. Então, é tão maligno quanto. Ou pior, né? O UFC fica para depois. Então, é muito maligno isso. É muito maligno, entendeu? Eu me lembro que tinha um menininho na igreja que a gente, nessa época, eu peguei esse menino para criar. Um menino de rua. O irmão dele se converteu, eu disse, traga esse irmão para cá. E a gente começou a criar esse menino. Ele tinha 11 anos. 11 para 12. E aí ele tava lá. Aí uma mulher foi e caiu na rua. Ele começou a rir. Ele riu de uma maneira assim, uma senhora. E a gente correu para ajudar ele e ficou rindo. Aí eu não disse nada. Aí um carro foi atropelou um gato. Ele começou a rir. Aí eu não disse nada. Aí um homem foi assassinado. Na verdade, não sei se foi assassinato ou se foi suicídio, numa rua lá próximo onde era a nossa congregação. Aí ele foi lá ver e ele ficou rindo, falando que o homem estava lá assim. Eu peguei ele e fiz, vem cá. Me fala qual que é a parte que é engraçada disso daí. Aí ele, eu fiz qual a parte engraçada desse negócio. Aí eu falei, daquela mulher que caiu, daquele gato que o carro atropelou ele, desse homem que se matou, enfim, desse cara morto aí que tu viu. Qual a parte engraçada que eu não tô achando? Ele ficou bem sério assim. Eu fiz, sabe que você ri? Eu falei pra ele, porque você é cheio de demônio. Você é cheio de maldade em você. Quem gosta do mal é o diabo. A gente, povo de Deus, a gente gosta do bem, a gente não gosta do mal. É como minha esposa falou. Tem um monte de ditador na história como Hitler, Mao Tse Tung e outros, e políticos terríveis que a gente odeia as obras dessas pessoas,
Mas um crente de verdade não quer ver uma pessoa dessa sendo torturada. Por exemplo, se alguém falar a morte dele vai ser um enforcamento. Ninguém quer ver essa pessoa. Se a justiça condenasse ele, vai morrer enforcado. A pessoa não quer ver essa pessoa morrendo. Entendeu? Ele vai ser espancado até a morte. Ninguém quer ver um crente de verdade. Mas tem gente que gosta. Fala, vai ter um espancamento ali agora à noite, 8h30. A pessoa acha que deixa de ir pro culto para assistir o espancamento. Entendeu? No ingresso, pra você ver o rapaz sendo espancado e morto ali. Ah, tá bom. Quanto é? R$50 o ingresso. Ah, eu tenho aqui. Ou seja, tem pessoas que gostam disso. E as pessoas que veneram isso estão sob o manto espiritual de maldade. E eu disse para essa criança, você tem maldade. Você é um candidato a ser um psicopata, um assassino quando crescer. Eu disse a ele. Qual a diferença hoje de você se alegrar com um gato morrendo e amanhã com uma pessoa? Hã? E aí ele começou a falar comigo, eu dei aquela prensa, ele começou a botar para fora. Que ele pegava gato para ficar maltratando, ficava rindo. Jogando pedra em filhotinho de gato até matar. Entendeu? Jogar sal assim em cima do sapo. Botar o sapo na frente do ônibus para o ônibus estourar. Entendeu? Ou seja, é um psicopata infantil. Aí você falar um negócio desse, o povo, ai meu Deus, esse pastor é do diabo. A pessoa faz isso e quem é do diabo sou eu. Porque o povo tá com pena porque eu tô falando isso. É uma criança psicopata. Você vai encontrar hoje muitas crianças que têm esse comportamento de gostar. Tem criança que adora jogo de tiro na cabeça. De ver a cabeça estourando no jogo, entendeu? Aí depois entra um menino na escola, matando todo mundo, e ninguém, ai meu Deus, onde é que o Senhor estava? Deus, o que é que Deus tem a ver com isso? Entendeu? Então isso aí é diabólico. Isso é espiritual, entendeu? E as pessoas estão assim, precisam se libertar. Hoje também há uma carência tão grande da pregação do Evangelho, há uma carência tão grande da pregação do Evangelho, que a gente está repleto de pessoas assim na igreja. A senhora falou isso, sua pergunta foi incomum, mas eu já tive contato com vários pastores, obreiros de igreja, assim, principalmente na periferia, que adora isso. É um troca-troca de mensagem. Eu disse, rapaz, esses cabas, o que é que eles estão trocando aqui no celular? Mensagem, todo mundo aqui gostando, estão gostando aqui. Eu falei, rapaz, só pode ser pornografia, né? Eu pensei na minha cabeça. Quando eu fui ver, não, é assassinato mesmo, gente partida, tiro na cara, foto, entendeu? O pessoal adora. Tem grupo disso. Eu sei que tem gente da minha vida que tá dentro desses grupos aí pra receber isso aí. Pelo amor de Deus, gente, entendeu? A gente precisa hoje de pastor, a gente tá na necessidade de pastor. Tem igreja em todo canto, mas falta pastor. Entendeu? Pastora, esse negócio de pastora eu já falei aqui, eu tô ficando cabelo branco de falar isso aqui sobre pastora. É por isso que a gente tem esse tipo de crente hoje. Sobe num púlpito, prega, canta, mas é quase um cananeu. A prática dos cananeus. Vamos cultuar os mortos. Eu quero ver gente morto. E não pode ser morte natural, não. Se for morte natural no caixão, não me animo, não. Eu quero gente partida no meio. Quero braço arrancado. Quero queda de avião, explosão. Né? Eu detesto a morte, detesto esse tipo de contato. Entendeu? Deus é o Deus dos vivos, não dos mortos. Foi isso que Jesus falou lá em Mateus. Esse aqui foi o quadro Socorro Vem do Alto, que a gente respondeu aqui e responde. E você pode mandar sua pergunta, sua dúvida. Aqui é tudo, é pedido de socorro, de direcionamento, enfim. Respostas como essa, a gente está sempre respondendo aqui. Como é que eu faço para mandar? Você pode mandar escrito, tente resumir, tente ser objetivo, sucinto. E você manda, a gente corrige o seu textozinho, como foi o caso da irmã aqui. Se for uma mulher, uma irmã da igreja grava. Se for um homem grava, para ficar mais fácil para os ouvintes. E se você que for uma pergunta que você quer se identificar, que não tem problema sair sua voz aqui, você grava um áudio do WhatsApp de 3 a 3 minutos e meio. Você manda pra gente e a gente coloca aqui, tá bom? Aí a gente responde aqui ao vivo sua questão, porque pode ter certeza que a sua questão é a questão de muitas pessoas aí. Tem muita gente hoje que aprendeu com isso aí que foi ensinado hoje aqui, tá bom? Então, pode enviar. Mas envio para onde, pastor? O senhor não disse nenhum número, vou enviar pelo correio? Não, pelo WhatsApp. 839-9105-6834. 839-9105-6834. DDD 83, 9 na frente, 9105-6834. Anote o nosso WhatsApp, anote. Esse WhatsApp aí, ele é múltiplo, é o WhatsApp do programa,
para você enviar pergunta, pedir oração, para saber onde fica a nossa congregação. É o WhatsApp para você se tornar ofertante. Você que quer ser ofertante do programa porque achou que o programa é uma bênção e quer ajudar a comprar o horário de rádio, você fala com a gente no WhatsApp, quero ser ofertante. Você que usa o Pix pode usar esse próprio número aí para fazer a sua oferta. Você pega aí, copia e manda a sua oferta e já está junto com a gente aqui nessa programação, participando conosco e nos ajudando a manter o programa no ar e alcançar outras pessoas e abençoar muitas vidas, tá bom?